Você sabe o que é grauteamento? Hoje eu vou te falar um pouquinho sobre o que é o grout e sobre os serviços de recuperação estrutural lá do condomínio. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Conrad e este aqui é o 8º capítulo da série Interditado. No período de 15 a 23 de março de 2019, foram iniciados os trabalhos de grauteamento da Torre Nice e de recuperação da alvenaria estrutural da Torre Dijon. O serviço de recuperação estrutural ele foi feito por partes, por etapas. Então eram retiradas os blocos, as paredes, vamos dizer assim, danificadas, mas em pequenos trechos, e assim que isso fosse retirado, já colocavam novos blocos estruturais, e assim foi sendo feito ao longo de toda a face danificada da Torre Dijon. Vocês estão vendo aí várias imagens mostrando alguns detalhes da estrutura danificada e de como que foi feito esse processo da recuperação estrutural, dos serviços de restauração de alvenaria. Simultaneamente, eles estavam fazendo o grauteamento da Torre Nice. Mas o que é o grauteamento? O grauteamento é um processo de preenchimento utilizando um material chamado grout. O grout de preenchimento dos vazados verticais nas tipologias de alvenaria estrutural tem as funções de permitir que a armadura trabalhe conjuntamente com a alvenaria quando solicitada, aumentar a resistência à compressão localizada da parede e impedir a corrosão. O grout é composto por uma combinação de aglomerantes, que inclui o cimento Portland ou resina epóxi numa quantidade até 6 vezes superior do concreto comum, além de aditivos, fibras sintéticas, água, cal e agregados. Esse grout ele é usado nos locais onde a argamassa e o concreto comum não apresentam um bom resultado. O material se diferencia da argamassa e do concreto por conta de características como a consistência, que é muito mais fluida, e que dispensa o processo de adensamento e, além disso, atinge alta resistência e possui uma expansão controlada. Por isso, o grout é a melhor opção para o preenchimento de alvenaria estrutural, pilares, canaletas, cintas, vergas e contravergas e chumbamento de placas e portões. A principal distinção do grout para argamassa comum é que o grout possui um uso mais específico para o preenchimento de alvenaria estrutural, que é bem diferente de uma argamassa convencional, que possui múltiplos usos e
as argamassas não possuem função estrutural, ao contrário do grout. Para a utilização do grout, é importante que um engenheiro calculista seja consultado para avaliar a compatibilidade da resistência do grout em relação à resistência final desejada para a alvenaria. Apenas para efeitos de comparação, hoje em dia existem 12 tipos de cimento no Brasil. Cada tipo de cimento possui propriedades e características específicas para serem utilizados em diferentes situações. De modo geral, o cimento possui uma resistência à compressão variando aí de 25 até 40 megapascal a partir de 28 dias de cura. Essa é uma resistência média, mas é claro que existem vários tipos de cimento e várias resistências. Já em relação ao concreto convencional, o tipo mais comum utilizado nas obras possui uma resistência que varia de 10 a 40 megapascal. O concreto convencional utiliza a mistura padrão de água, cimento, areia e brita e normalmente não possui aditivos. Só para você entender um pouco mais em termos de unidades, vamos revisar uma coisinha que você vê lá em física, lá no colégio. A gente sabe que o peso é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Na Terra, a gente acaba aproximando o g para 10 metros por segundo ao quadrado, embora na realidade seja 9,81 metros por segundo ao quadrado. A unidade de medida do peso mais utilizada, que inclusive faz parte do Sistema Internacional de Unidades, é o Newton. Mas também é muito utilizado o kgf, que é o quilograma-força. A relação entre Newton e kgf é de 1 kgf igual a 10 newtons. Então, por exemplo, um corpo que tem uma massa de 2 kg na Terra vai pesar aproximadamente 2 vezes 10, ou seja, 20 newtons. Ou, se você preferir, 2 kg-força. Um corpo de 15 kg tem um peso de 150 newtons ou de 15 kg-força. Já as unidades de pressão mais utilizadas na engenharia são o MPa, que é o megapascal, e o kgf por centímetro quadrado, ou seja, quilograma-força por centímetro quadrado. 1 megapascal possui 1 milhão de pascais. O mega equivale a milhão. 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. 1 megapascal equivale a 10 kg-força por centímetro quadrado. Ou ainda, 1 megapascal equivale a 100 newtons por centímetro quadrado. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com concreto ou com cimento que tem uma resistência à compressão de 40 megapascal, isso significa que ele suporta 400 kg-força por centímetro quadrado, ou 4.000 newtons por centímetro quadrado, ou ainda 40 milhões de newtons por metro quadrado. No caso da Torre Nice, o processo de grauteamento ocorreu da seguinte forma. Eles faziam buracos nos blocos e eram basicamente 3 buracos que eles faziam. Dependendo da posição, podiam fazer até mais. Mas basicamente 3 buracos. Um bem na base do edifício, um a meia altura e o outro mais no topo. Esses buracos feitos nesses blocos serviam para o seguinte. O buraco de cima era para você despejar o grout. Nos buracos do meio e o mais embaixo, mais na base da torre, eram buracos de inspeção. É como se fossem janelas de inspeção que eram abertas no bloco para verificar se o grout que era jogado no bloco lá de cima estava escorrendo, quer dizer, seguindo o caminho correto dentro do bloco, por dentro dos furos do bloco, e se ele estava de fato preenchendo todos os blocos. Por isso que era feita essa inspeção, para ver se preenchia no meio, para ver se preenchia na base.
grout utilizado foi o Sika Grout 250. Esse grout possui uma resistência de 26 MPa após 24 horas, 35 MPa depois de 3 dias, 42 MPa depois de 7 dias e finalmente atinge a sua resistência máxima com pressão em 28 dias com 50 MPa. Esse Sika Grout 250 é um grout pré-dosado composto de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados. É fornecido pronto para o uso, bastando a adição de água na proporção recomendada para se obter a consistência e a resistência mecânica indicada. Eu vou mostrar para vocês um pouco de como que ficou a fachada do edifício Nissin durante esse processo de aplicação do grout. Esse grout ele foi aplicado em todas as fieiras de bloco, ou seja, em todos os buracos, um buraquinho do lado do outro, eles acabaram aplicando esse grout. Só que para não haver problemas, eles aplicavam o grout num buraco, aí pulavam dois, depois aplicavam em mais um e depois foram preenchendo até fazer a aplicação em todos os blocos. Ao mesmo tempo, enquanto eles faziam a recomposição da alvenaria do bloco Dijon, eles também estavam, além de colocar novos blocos estruturais, eles estavam também aplicando o grout nesses blocos e também fizeram aplicação em todos os furos de cada um dos blocos. E mais uma informação interessante é que esse grout foi aplicado da base do piso até a divisa do térreo para o primeiro andar, ou seja, em todas as paredes do térreo, nas faces do edifício danificadas, eles aplicaram esse grout, ou seja, o objetivo era aumentar a resistência. Hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo para ajudar o canal do Professor Guru a crescer. Se inscreva no canal e se quiser ser notificado dos próximos vídeos, não se esqueça de clicar no sininho. A gente se vê num próximo Interditado. Tchau!